Vamos conversar. Dora Kaufmann, por favor. O ChatGPT e a Alexa são inteligências artificiais mais populares, que já fazem parte da vida das pessoas, de muita gente, né? Mas assim não é tão fácil a gente dimensionar o alcance desse fenômeno. Você pode nos ajudar, por favor, a falar sobre o atual estado da inteligência artificial na sociedade? Olha, a inteligência artificial já está mediando a nossa comunicação, a nossa acessibilidade há muitos anos, né. Se a gente considerar, assim, todas as plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano, eles já são a essência do modelo de negócio deles já tem inteligência artificial. Então, seja a plataforma de streaming, seja o Waze, né, o todos os GPS, seja, bom, em suma, Airbnb, qualquer das plataformas que a gente usa, o Google, as plataformas sociais como o Facebook e todas as outras, YouTube, então ela já está presente na nossa vida. O que que teve de novo em 30 de novembro? O lançamento do ChatGPT, porque ele tem uma interface, né, muito simples, até crianças conseguem interagir com o ChatGPT, ele criou esse hype, né, foi um encantamento inicial pelo fato de que, de repente, você não precisava ter nenhum conhecimento prévio, você podia interagir direto com o ChatGPT. Então, trouxe esse encantamento, que eu acho que à medida que as pessoas foram utilizando, elas foram vendo também que tem limitações, uma solução extraordinária, mas ela é um parceiro, né? É muito importante quando a gente está interagindo com o ChatGPT ou qualquer outro, né? O Gemini do Google, ou o Llama do Facebook, tem várias opções com a mesma funcionalidade. É muito importante a gente ter um certo domínio do assunto que a gente está demandando dessas soluções de inteligência artificial para a gente poder avaliar, porque é sempre um apoio, né? É um parceiro, como eu já disse. A gente nunca pode considerar como soberano as respostas que eles dão, porque tem muitos erros, né? Então, eu acho que também, se a gente for ver nas empresas, na área de saúde, na segurança, na justiça, já tem. Hoje eu desconheço um setor de atividade que não esteja usando inteligência artificial. Então, de formas muito distintas, na educação também, a inteligência artificial vem cada vez mais expandindo eh, a sua adesão, digamos assim, à usabilidade em diversas tarefas, diversos setores. Entendi, ficou muito claro, sim. Na verdade, a inteligência artificial já estava sendo utilizada, só que a gente não sabia. Foi a partir do chat GPT que isso ficou mais claro para todos nós. E assim, essa surpresa, esse encantamento, ao mesmo tempo, nos faz pensar, por outro lado, quais são os riscos disso, né? Por isso a necessidade de se regular. E aí a votação no Senado foi adiada pela terceira vez. Isso a senhora considera que pode ser positivo para a gente chegar a um texto regulamentar mais maduro? Quais são os pontos mais críticos que devem ser abordados numa boa regulamentação de inteligência artificial? Olha, regular a inteligência artificial não é fácil, né? Não é trivial. Nós não vamos chegar em nenhum momento com, na minha opinião, com uma solução ideal que vai satisfazer todo mundo, né? Se a gente considerar, por exemplo, no Ocidente, só a Europa tem, em 14 de março último, ela votou o que era uma proposta que estava sendo discutida desde 2018, ela votou e passou a ser uma proposta que é uma lei, e ela tem um cronograma de vigência, né, de entrada em vigência, cada parte entra em vigência numa data diferente até completar 2 anos. E essa que hoje é a lei na Europa, lei de inteligência artificial na Europa, ela tem 485 páginas. Hoje, todos os que estão envolvidos diretamente nesse tema na Europa, o grande desafio é como implementar essa lei tão complexa, que tentou incluir todas as possibilidades. Então, trazendo para o Brasil, a discussão tem o PL 2338, que é esse que você mencionou, que está. A última versão foi elaborado pela Comissão Temporária do Senado, ele está sendo discutido nos últimos 2 anos. Tiveram várias audiências públicas, vários momentos onde as instituições, as entidades de classe, as entidades de mercado, bom, em suma, qualquer um poderia enviar contribuições, e ela foi se modificando. A primeira versão que foi desenvolvida, da PL 2338, que foi desenvolvida pela comissão dos 18 juristas, né, também dentro no âmbito do Senado, essa comissão entregou no dia 6 de agosto de 2022, a primeira versão.
dessa versão atual, essa última versão, no meu ponto de vista, tem uma evolução enorme, né? Tem melhoras substanciais, tem questões que foram melhor definidas, mas eu também continuo tendo crítica. Agora, o que está acontecendo no Senado, nesse momento, que está sendo adiado a votação ainda na comissão temporária do Senado, né? E depois vai para plenário, volta para a Câmara, tem todo um processo dentro da sistemática do legislativo. Mas eu acho que tem um lobby que não estou de acordo. É um lobby que está juntando senadores do PL, a CNI, que se pronunciou recente, que eu acho que uma abordagem muito conservadora, e alguns interesses das big techs, das grandes companhias de tecnologia. Então, eu acho que tem uma não sei qual é o nível dessa articulação, mas me parece que tem uma articulação que é contra a maneira, o teor do CPL 2338 e a favor do PL 21/2020, que foi votado no plenário da Câmara em 29 de setembro de 2021, que tem 9 artigos que, do meu ponto de vista, é absolutamente inócuo, porque é só generalista, como se diz na linguagem jurídica, é principiológica. Então, é inócuo, nem protege a sociedade, nem incentiva a inovação. Então, agora, tem forças que têm interesses que preferem aquela exatamente por ser inócuo. Então, eu acho que a gente está numa situação muito delicada, né? Eu sou a favor que seja votado e que seja aprimorado, mas eu acho que o que a gente tem hoje na FIM de 338, como eu já disse, eu tenho várias críticas, acho que tem questões que não estão claras, mas eu acho que é um ponto de partida muito interessante. Eu Dora, acho que ficar adiante. pegando esse Desculpa, gancho que você fala. falou da pressão das big techs, né, do lobby gigantesco que está acontecendo no Senado, o governo brasileiro proibiu a empresa Meta, né, que é a dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, de usar os dados dos usuários brasileiros para treinar a inteligência artificial deles. A empresa esperneou e tal, não sei o quê. Na sua percepção, essa decisão é uma decisão acertada do governo brasileiro? Não foi do governo brasileiro, né? É da agência, ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Ela tomou essa decisão e a Meta tem todo o trâmite do processo de recorrer. Eu sou colunista da Época Negócios e minha coluna, justo de amanhã, é exatamente sobre esse assunto. Né? Eu acho que nada envolvendo inteligência artificial é simples. Eu acho que a medida da NPD tem já vários pareceres que estão circulando na internet. A minha coluna, inclusive, eu não entro nos detalhes do parecer, mas eu levanto questões políticas dessa decisão, que tem uma série de questões políticas por trás da decisão, e levanto também questões técnicas. Né? Essa é Todas as soluções hoje, ou quase todas as soluções hoje de inteligência artificial, é baseado numa técnica chamada rede de neurais profundas, em inglês Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade. E a matéria-prima dessa técnica são os dados. Né? Então, não se consegue produzir soluções de inteligência artificial com algum grau de assertividade, né, com alguma qualidade, se não for usado grandes bases de dados. Então, e tudo isso precisa ser questionado. Como é que você, ao mesmo tempo, e que não é um desafio fácil, como é que, ao mesmo tempo, você protege a privacidade, você garante que os dados sejam de qualidade, como se diz, não tem um viés, e outros atributos que precisam ser equacionados, endereçados, mas, ao mesmo tempo, você não impede o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento das soluções. Né? Então, isso tudo eu acho que é bem complexo. Eu termino a minha coluna de amanhã dizendo que nós temos que inovar nas soluções, mas essas soluções elas têm que ter baseado no conhecimento sólido da tecnologia. Como é que funciona a tecnologia em si? Né? As eleições municipais estão chegando e existe uma grande apreensão com relação ao uso de inteligência artificial nas campanhas, né? Que tipo de fake news isso pode gerar? Então, eu gostaria de saber da senhora qual posicionamento a gente deveria esperar ou demandar do Tribunal Superior Eleitoral referente ao uso de inteligência artificial durante a campanha das eleições municipais. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele já lançou uma resolução específica para a eleição desse ano. Né? Então, estão lá já todas as regras como utilizar a inteligência artificial. O que tem duas questões que são diferentes
e que, para mim, eu não sei avaliar qual é o impacto final ou qual impacta mais ou menos, mas, na verdade, tem o problema da fake news, né, a capacidade de você usando, principalmente as soluções de IA generativa, você produzir, colocar o candidato em situações que ele nunca teve, ou colocar o adversário em situações que ele nunca teve, falando o que ele nunca falou, então são fakes, né, não são verdadeiras. Agora, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que é a hipersedução, a hiper, eh, porque o que que eu posso fazer? Eu posso tenho a última eleição na Índia, tem acho que a minha penúltima coluna foi exatamente sobre esse assunto. A última eleição agora recente na Índia usou, a fake news era proibido, mas usou fortemente a inteligência artificial para o que eu chamei de persuasão, né. Então você usa, por exemplo, você cria vozes, diálogos com o candidato através de inteligência artificial e o eleitor tem a sensação, ou tem a percepção, ou acha, ou acredita que ele está falando no telefone com o candidato. Isso tem um impacto muito grande do ponto de vista de sedução. Para quem não sabe, a maioria da população não sabe, imagina que tem um. Estou falando com o candidato é super ocupado e justo está falando comigo entre milhares de eleitores, né? Então, estão pesos, assim como também na Índia foram eh, pessoas que já mortas, por exemplo, pais de políticos ou pessoas que foram muito importantes na Índia, foram recriadas com inteligência artificial, que é muito diferente o impacto de você, por exemplo, ter uma imagem, com alguém, assim, apoiando, alguém que um artista importante, mesmo alguém que já morreu, numa imagem, impressa, né. Outra coisa é você ter a pessoa como se ela ainda estivesse viva, interagindo com vocês. Então eu acho que tem essas 2 questões, que é a fake news e é a hiperpersuasão, aí uma sedução muito forte que também influi no voto do candidato. Agora, uma questão que é muito importante de pensar, o TSE ou qualquer autoridade eleitoral, ela interfere na campanha oficial, né. Agora, ela não tem poder, não tem como controlar o que se diz as manifestações dos apoiadores. Inclusive, existem manifestações de apoiadores que é produzida, pela própria campanha eleitoral, como se fossem apoiadores espontâneos. Então, nós temos que ver o que vai acontecer nessas eleições, né, vai ser um grande desafio. Sim, um grande desafio que está pela frente aí. Muito obrigado, Dora Kaufmann, pela sua participação. Espero que essa rouquidão passe logo aí também. Também estou com minha copinha Não, de água eu aqui. tô eu tô no final de uma pneumonia, estou nos Ô, últimos louco! dias. Que É, isso? por isso que a tosse ainda é por aí, mas já Sim, tive sim, muito a gente mal, agora passou eu por tô isso numa aqui boa. também. Boa sorte, boa recuperação e muito obrigado pela sua participação aqui no Terra Agora. Beijo, tchau. Tchau. Em Brasília, os deputados aprovaram o primeiro texto da regulamentação da reforma tributária. As mudanças para simplificar o sistema estão sendo votadas e passam a valer de forma escalonada nos próximos anos. O nosso correspondente Guilherme Mazieiro vai trazer mais informações. A picanha vai ficar mais barata, Maza? Conta pra gente o que vai mudar. Fala, Cazé. Vamos falar de reforma tributária, um assunto que há 40 anos é discutido no Brasil e agora vem avançando, né? Ano passado foi aprovada a PEC da reforma tributária, né? Então criou-se ali um novo modelo tributário para o Brasil. A ideia é simplificar os impostos, né? Todo o sistema, o modelo que a gente tem e baixar o preço dos impostos. Hoje a gente não tem muita noção de quanto é pago sobre